Muito bem, você entrou no seu processo para dar uma olhadinha, saber como está o andamento. E lá está escrito execução iniciada ou cumprimento de sentença iniciado. E aí, o que é que isso significa? E é o que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje, tá? Mas basicamente, já para adiantar a resposta, significa que está começando a fase do processo na qual aquele que ganhou algo, aquele que tem algo para receber, vai pedir para receber, vai dizer: juiz, olha, essa pessoa aqui tem que me pagar alguma coisa, até agora ela não pagou nada, então tá na hora dela depositar o dinheiro, tá? De maneira bastante resumida, é disso que se trata. Aí eu vou explicar para vocês com mais detalhes para você entender como é que isso ocorre, quando é que você vai receber o dinheiro de verdade, se você ganhou o processo, ou se ganhou uma parte do processo, se algo é devido para você, e quando é que você tem que pagar, caso seja o contrário, caso você tenha perdido algo nesse processo, e quais são, inclusive, as consequências de o pagamento não ser realizado no prazo que é o prazo correto, o prazo devido, tá? Então vamos lá. O que ocorre? Todo o processo, a execução propriamente dita, é um processo que já começa nele mesmo, tá? Mas a gente, quando está falando de um andamento processual, dizendo a execução iniciada ou cumprimento de sentença iniciado, a gente sabe que a gente está no segundo tempo de um processo que teve já um primeiro tempo, né? Então, no primeiro tempo, uma das partes foi lá, entrou na justiça, apresentou uma petição inicial, né? Aí a defesa foi citada, foi chamada para apresentar sua contestação, é apresentada a defesa, depois o juiz vai lá e julga o processo, o juiz vai e dá uma sentença, né? Aí dessa sentença, que é a decisão do juiz dizendo quem deve o que para quem, ainda é possível que haja recursos, né? Então você pode ter recurso para o tribunal, por exemplo, tribunal regional, tribunal estadual, e depois até recursos para os tribunais de Brasília, como TST, STJ, STF, etc, etc. Só que em algum momento a decisão desse processo vai ser uma decisão final, né? Vai ser a decisão contra a qual não cabe mais recurso, é a decisão final. Quando não cabe mais recurso de uma decisão, nós dizemos que a decisão transitou em julgado, tá? É a expressão que a gente usa para dizer, olha, não tem mais recurso. Quem perdeu, perdeu, vai ter que pagar, não vai ter jeito, né? Muito bem. Uma vez que transita em julgado, o que isso significa? Que essa decisão, ela tem eficácia. A parte que ganhou algo pode exigir da outra que faça o pagamento daquilo que é devido, tá? E, no mundo ideal, a parte que deve, quando vê que ocorreu o trânsito em julgado, ela vai lá, ela própria, e paga. Fala, não, tá ok, tô devendo, tá aqui então, a justiça definiu. Só que não é assim que ocorre no mundo real. No mundo real, a parte vai ficar quietinha na maioria das vezes para ver se a outra parte de alguma maneira se confunde, perde prazos, né? É que é difícil perder o prazo porque a prescrição intercorrente aqui, para você perder o direito, vai longe, né? Mas a parte fica quietinha. Aí o advogado do vencedor, de quem tem algo para receber, vai lá e vai propor essa execução de sentença, que era o nome antigo, o que ainda é às vezes utilizado, mas que já não é mais o ideal, pelo menos no processo civil, ou cumprimento de sentença. O próprio nome diz, se sentença, por mais que saia do primeiro grau, sentença é aquela decisão final do processo, que decide quem tem que pagar o que para quem, né? Então, o que é o cumprimento de sentença? É quando o advogado vai lá e diz, você tem que cumprir essa decisão, né? Então, vamos supor que houve uma condenação ali, que a parte que perdeu vai ter que pagar R$1.000 para a parte que ganhou. Ocorre que passou bastante tempo já, porque teve 2 recursos, demorou um tempão. E aí o advogado vai entrar com o cumprimento dizendo, olha, a pessoa devia 8.000, só que enquanto o processo corre, também corre correção monetária,
e também corre juros, né? Então esse valor aqui atualizado pelos meus cálculos dá R$10.000. Então, o seu juiz, como a decisão transitou em julgado, ou seja, não tem mais recurso, eu quero que você chame a parte, tá? Você vai chamar o advogado da parte no processo para pagar esses R$10.000. Muito bem. Qual é o prazo para esses R$10.000 serem pagos? 15 dias, tá? 15 dias corridos? Não. 15 dias úteis. A parte devedora tem 15 dias úteis para pagar, né? Aí começa a ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? O que ocorre se não haver esse pagamento em 15 dias úteis? Aí, em cima desses 10 mil, vai correr uma multa de 10%, ou seja, mais R$1.000, e mais honorários de sucumbência de 10%, que dá mais R$1.000, tá? Esse valor aqui, ele vai direto para o advogado da parte que está cobrando, tá? Agora, que é o valor esses 10% da sucumbência. Agora, esses 10% da multa, não, essa aqui vai para o jurisdicionado, para o cliente, para quem está lá esperando para receber, né? Então, pode perceber o seguinte, a partir do momento que passou esses 15 dias e a parte que deve não pagou, esses 10 já soma com mais esses 1.000 da multa, 1.000 de sucumbência, então a pessoa já está em 15 dias devendo mais 2.000, já virou 12.000, tá? Então, é claro, não é uma boa ideia você deixar de pagar, a não ser que, é óbvio, o seu advogado perceba e fala, não, peraí, a pessoa está falando que eu devo R$10.000, mas tá errado, na sentença a gente vai olhar, a sentença condenou a 5.000, né, que corrigido dá 8.000, por exemplo. Então, eu vou depositar esses 8.000 que eu entendo devido, mas vou contestar, dizer que tem R$2.000 que são indevidos, né? Claro que isso pode ser feito, não é porque a pessoa pediu um valor que você é obrigado a pagar. Você tem que pagar o valor correto, o valor sobre o qual houve a condenação, né? Mas aí você me pergunta, beleza, passou os 15 dias, botou a multa, botou sucumbência, honorário de sucumbência para o seu advogado de mais 10% e a pessoa não pagou. Ela não foi lá e não depositou esses 12.000 também. E aí, o que ocorre? Começa a fase que a gente chama de fase de expropriação, ou seja, a fase das penhoras, tá? E aqui normalmente vai ocorrer da seguinte maneira: o seu advogado vai pedir em primeiro lugar um sistema chamado Sisbajude, que é um convênio entre o Poder Judiciário, entre a Justiça e o Banco Central. E o seu advogado vai falar, ó, o cara tá devendo 12.000 para o meu cliente, não quer pagar. Faz o seguinte, bloqueia todas as contas dele de uma vez só. Pode bloquear, sai bloqueando. Aí o devedor tem conta no Bradesco, no Santander, no Itaú, ele tem R$1.000 na conta do Itaú, mas ele tem mais 2.000 na conta do Santander e tem mais 5.000 na conta do Banco do Brasil. O que vai acontecer? Perdeu tudo, bloqueou tudo. Esses 8.000 aqui que foram bloqueados já vão ser usados para pagar e ainda falta mais 4.000 que você pode perseguir de outras maneiras, né? Quais são as outras maneiras para conseguir esses 4.000 que faltam? Bom, tem várias. Para começar, renajude, tá? Se o devedor tem carro no nome dele, você pode bloquear e penhorar o carro dele, leva o carro para leilão. Ah, não tem? Então a gente pode tentar por arispe. Se tiver imóvel no bem do devedor, pode sim penhorar o imóvel. Ah, mas não está no nome do devedor o imóvel, está no nome do banco que ele financiou. Não tem problema, pode penhorar imóvel financiado também, desde que, é claro, resguardando-se o direito do banco de receber aquele valor que é o valor faltante para adimplir a dívida que ele tem com o banco. Mas está no nome do banco não significa que não pode ser penhorado o imóvel, tá? E fora isso, tem várias outras técnicas de execução, como pedir, por exemplo, o Infojude, que é quando você vai consultar as últimas declarações de imposto de renda da parte para saber se ela tem algum bem que não está aparecendo nas pesquisas. Você tem ofícios. Hoje, por exemplo, uma coisa que a gente já faz em processos é mandar um ofício para Uber. Tem gente que não tem a carteira de trabalho, porque não está trabalhando, está desempregada, mas está dirigindo para Uber. Você pode penhorar, por exemplo, 30% do que essa pessoa está ganhando por mês no Uber até saldar
aquela dívida que ela tem com você, né? Então, quer dizer, tem várias maneiras de seguir a execução para fazer com que ela tenha efetividade, para fazer com que você consiga efetivamente receber, tá bom? Então é isso. Se você viu escrito no seu processo que foi iniciado o cumprimento de sentença, que foi iniciada a execução, é basicamente disso que se trata. Espero que a gente tenha conseguido te ajudar aí. Até a próxima.